Azevedo, seja bem-vindo, Álvaro. Tudo bem? Como é que você está? Como tá, Pedro? Boa noite a todas e a todos. É isso aí, estamos aí, né? O debate, vamos lá. Álvaro, a gente estava comentando nos bastidores, você estava até perguntando se eu estava lendo o acórdão, mas eu estou acompanhando, na verdade, mais a discussão pública que está envolvendo isso, né? A Jovem Pan está dizendo que foi censurada, aí tem o pessoal da extrema-direita também entrando com isso, e você, na verdade, estava acompanhando aqui, você me enviou aqui. Em primeiro lugar, o requerimento para o primeiro investigado conceda tratamento isonômico aos candidatos a cargo de presidente da República, de modo a cessar tratamento privilegiado ao candidato Jair Bolsonaro, equivale simplesmente a uma interpretação dessa sentença, a reiteração do dever que recai sobre todas as emissoras, o que está previsto em regra legal de caráter geral e abstrato. Deste modo, a eventual concessão de medida pleiteada não seria suficiente para permitir ao destinatário identificar qual ato específico, objeto de comando judicial, deve ser praticado ou fica proibido. E aí tem justamente, em segundo lugar, descabe deferir a medida, também genérica, de mero reforço das decisões já proferidas pela Corte em outras ações. Por isso, não há ensejo de determinar que o primeiro investigado se abstenha de reproduzir mais conteúdos e notícias sobre fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados em relação ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva e ao processo eleitoral, em respeito às decisões proferidas pela Egrégia Corte Eleitoral. No caso de se constatar o descumprimento das decisões judiciais, existem medidas e meios próprios para assegurar a sua autoridade e efetividade. Isso aí saiu no UOL, essa medida que a Jovem Pan tomou com medo justamente do TSE, e eles distribuíram um comunicado interno afirmando o seguinte, Álvaro, eu queria que você desse o seu parecer jurídico a respeito. Caros, com base na decisão do TSE proferida nesta segunda, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa: ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa. Além disso, não devemos fazer qualquer associação entre o candidato Lula ao crime organizado. E mais, as críticas aos ministros e ao judiciário não são recomendadas pelo nosso jurídico neste momento. O descumprimento dessas determinações pode levar não só ao direito de resposta, o Lula requerer o direito de resposta nos espaços, como também a multa de 25 mil e a remoção de conteúdos de nossas plataformas. A direção de jornalismo reforça que aqueles que não se sentirem confortáveis com essa determinação com base na decisão da Justiça devem nos informar para que possam ser substituídos nos programas. Um amigo, que inclusive é o Carlito, que é o dono, que é o meu colega aqui no Folha Democrata, estava falando, se tirar esses termos, a programação da Jovem Pan acaba, né, Álvaro? Eles vão ter algum problema, mas a verdade é uma só, né? Assim, Pedro, eu posso matar alguém? Não posso. Essa regra é previamente conhecida. O direito tem uma regra que é a seguinte: toda norma tem que ser geral e abstrata. Ela não pode ser uma norma concreta, falando assim, a Jovem Pan não pode mentir. Ela é geral e abstrata. As emissoras de TV devem reportar com o mínimo de parcialidade, sem prestigiar nem um lado nem outro, as relações e as informações e os acontecimentos, certo? Se desrespeitar, ela infringe a lei. A lei é clara. E ela vem fazendo isso sistematicamente. Censura é um ato prévio. Antes, você falar, você não vai poder fazer isso, você não vai poder falar aquilo. Agora, reiteradamente, ela veio falando isso. E todos esses termos são termos absolutamente descabidos. Perceba, eu não posso chamar um presidente da República de um determinado país de pedófilo. Percebe? Eu não posso. E isso é certo. Por quê? Porque é imputar fato criminoso contra uma pessoa. É imputar fato criminoso. Então eu não posso falar, a pessoa é pedófila. Posso falar, olha, ele age como pedófilo? Talvez. Ele age como bandido? Talvez. Agora, falar que a pessoa é pedófila, não. Exatamente nesta dimensão que entra o debate. Eu não posso criminalizar alguém, imputar crime para a pessoa e achar que está tudo certo. Essa é a grande questão. Aí a pessoa vem e fala assim, mas isso é censura. Eu costumo usar esse exemplo com os alunos da graduação, né? A sessão da tarde pode exibir um filme pornô? Não. Não deveria, né?
É tão curioso que a gente responde imediatamente sem recuperar nenhuma lei, não é? Sim. Mas a gente entende que não pode. Sim. Exatamente por quê? Porque tem algo que limita. Uhum. Eu posso falar uma mentira? Não, também. Não. Uhum. Se eu falo uma mentira, eu tenho que responder pela mentira que falei. A grande questão é que me parece que essa emissora de rádio e TV estava muito à vontade em mentir. Tava. Muito à vontade em desrespeitar as normativas. Percebe? E essa é a vontade deles. Agora fez com que o jurídico estabelecesse essa nota. E aí eles espalhassem a dimensão de que houve censura. Não houve censura. E isso é a grande dificuldade. Mas eles precisam construir esta dimensão de censura. Assim como um pastor, que eu nem sei o nome dele, que ele inovou o direito. Ele construiu uma nova interpretação no campo da teoria do direito. O campo do quê? Ele informa que foi notificado, interpreta a notificação, age sem apresentar defesa, já se aplicando a pena e considerando que a pena que ele aplica para ele é suficiente. Porque o pedido era de direito de resposta. Direito de resposta e não direito de retratação. Então ele se retrata, mas não dá o direito, para não dar o direito de resposta. O que acontece? Não perdeu o objeto do processo. Ele precisa se defender para mostrar exatamente, mas agora eu me retratei. Ele se retratar não significa o direito de resposta. O direito de resposta continua sendo pedido. E pode o Tribunal Superior Eleitoral entender que eles têm o direito de resposta no canal dele. Essa é a questão. Aí vai falar assim, eu já me retratei. Que bom. Fico feliz que você, um servo do Senhor, um homem de Deus, que prega a palavra e jamais a mentira, mentiu uma, mentiu duas, se retratou na terceira, agora você deu o direito de resposta. Porque o direito não admite nova regra. Eu não posso construir uma nova regra a partir de uma novidade. Sim. Percebe, Pedro? A gente tem aqui as regras predispostas. A gente tem as regras predispostas. E essas regras predispostas têm que ser observadas. Se eu desrespeitar, você não pode. Se eu respeitar, você não pode chegar com uma nova regra. Porque se você chegar com uma nova regra, você gera o quê? Insegurança jurídica. Portanto, o que esse pastor produz é um ato de insegurança jurídica. É o mais incrível. Ele produz uma insegurança jurídica. Ele produz o quê? Ele produz nas pessoas uma sensação de que elas não podem ser o judiciário. Elas não podem ser o judiciário. Ó, deixa eu te contar um bastidor. Conta. Dos bichos. Pode mostrar o cachorro na live? Pode, claro. Mostra aí. É o Olha Horácio. aí. Olha o que ele tá fazendo. Olha o Horácio, cachorro tão bonito. Fala, Horácio. Você tá na live. Dá oi. Fala, oi, pessoal. Eu sou o Horácio. Oi, Horácio. Tudo bom, querido? Tô te chamando. Oi, Horácio. Pode censurar o Horácio? Você tem liberdade para falar o que você quiser. Fala. A agora cara dele. Tá bom. Não quero falar com ninguém, eu quero comida. Fala aí, Horácio. Sai, Horácio. E agora ele fica que ele quer pular. Botei o lixinho aqui pra minha perna agora, ele tá meio sem noção do que fazer. Pronto. Desculpa. Imagina, que isso. Eu tava aqui me mexendo. Bichos são muito melhores do que pessoas. Com certeza. É o cachorro tão bonito. Pronto, Horácio, fica aí. Bom, então eu não posso construir uma nova regra. Se construir uma nova regra, ela vale daqui para frente. Agora, note, os ministros, eles ventilam, só um instantinho, quer ver? Vai lá. Eles ventilam o artigo de lei. Ó, artigo 45, inciso 4, da Lei 9.504, de 97, que estabelece: é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Tratamento diferenciado significa o quê? Para criticar e para elogiar. E é o que eles fazem. E eles vêm fazendo isso sistematicamente. Portanto, o desrespeito existe antes da ordem. Qual que é a ordem? Cumpra a lei. Rádio e TV, Jovem Pan. Outra, defenda-se dos fatos que estão sendo alegados. E é isso que está machucando eles. Porque não há defesa. É indefensável. Existe aqui uma dimensão muito curiosa, que é exatamente a seguinte:
Todos falam, o maior esquema de corrupção. Se você quiser, você pode até cortar essa parte do vídeo, que eu acho sensacional. Sim. O maior esquema de corrupção que existe, eles falam, é o mensalão, é o petrolão, base governista, PP e PL, 2 partidos que mais receberam dinheiro neste suposto esquema de corrupção, PP e PL. PP, partido da chefia da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Sim. PL, partido de Jair Bolsonaro. Estes 2 partidos são os partidos... Vamos dar mais um complemento. O PP era o partido antigo do Bolsonaro. Então Perfeito. Ele está nos 2. Os partidos, e ele recebe dinheiro, e depois diz que devolveu, uma coisa muito louca. Onyx Lorenzoni, candidato ao governo do Rio Grande do Sul, recebe dinheiro. O ministro da Justiça diz, mas ele pediu desculpa. Me parece que as pessoas se esqueceram disso. A memória ela é tão curta, mas tão curta, e a seletividade desta suposta verdade é tão pequena, que se fala o quê? Ah, houve um esquema de corrupção. Sim, quem fazia parte? Os seus partidos. O partido que está acusando é o partido que mais foi beneficiado. E as pessoas não se dão conta disso. E, dessa forma, vão como se fossem robôs para falar essa suposta verdade, que, na verdade, é uma grande mentira. Sim. Enfim, então, a gente precisa entender muito bem isso daí. E é uma coisa curiosa, né, Álvaro, porque você vê que a gênese do gabinete do ódio, da mentira bolsonarista, tá aí, né? Eles não sabem calcular a grandeza desse escândalo de corrupção, não tem número, não tem fato, é tudo jogado de uma maneira colocada. A gente fala muito, né, mas a gente falou muito tempo nesses 4 anos de governo do Bolsonaro, né, do Alan dos Santos, do Bernardo Kister, do Nando Moura, quando era bolsonarista, do pessoal que fazia aí as redes online do Bolsonaro, mas a indústria das fake news veio da mídia de direita, né, que virou de extrema direita, que é o caso da Jovem Pan, né, você vê uma relação direta, e eu estava tendo uma live agora há pouco e estava conversando, o TSE e a Justiça como geral demorou muito tempo para começar a penalizar essas pessoas, né? Exato, exato. É isso que é o assustador, sabe?